Às vezes somos surpreendidos com notícias e situações impensáveis. Mas isso também aconteceu com o povo judeu nos dias do profeta Isaías. Eles possuíam uma visão triunfalista do Messias. Para eles, o Messias viria, restabeleceria o reino de Davi com uma glória e esplendor superior mesmo ao templo do rei Salomão. A terra voltaria a manar leite e mel, e o Messias derrotaria todos os seus inimigos, estabelecendo um reino eterno. O profeta Isaías, durante 60 anos de ministério, como um artista da palavra, ele buscou pintar um quadro adequado do reino do Messias, mostrando ao povo como ele nasceria, como o príncipe da paz, como ele eliminaria a dor e o sofrimento do seu povo, como ele traria uma mensagem de restauração. Mas agora, de modo surpreendente, na segunda parte do seu livro, o profeta começa a mostrar a difícil realidade da vida do Messias, da sua obra, do seu papel, agora como servo de Deus. Aquele que viera do céu, como uma origem divina, como um descendente de Davi, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Primeiro, ele se tornaria um servo sofredor. Primeiro, ele, antes de estabelecer o seu reino, daria a sua vida em favor do seu povo. E agora, Isaías, que é conhecido como o profeta do Velho Testamento, num livro no qual ele inicia contando sobre o surgimento do Messias, a sua origem, o seu reino. Agora, de modo surpreendente, Isaías começa a apresentar a figura de um servo sofredor. Haveria a tragédia da rejeição e da morte do Messias antes que ele pudesse reinar em glória. Alguns pontos surpreendem no livro do profeta Isaías. O primeiro deles é que Isaías anunciou que ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. Mesmo sendo enviado por Deus, não creriam nele. Ele experimentaria mesmo a violência do seu próprio povo. O segundo fato surpreendente apresentado por Isaías é que, por vontade e por desígnio de Deus, o Messias aceitaria escolher o papel de se oferecer em sacrifício pelos pecados do seu povo e de toda a humanidade. Nós nos lembramos que nos dias do povo de Israel, eles possuíam todo um sistema de sacrifícios no santuário estabelecido por Deus. Naquele sistema de sacrifícios, o sangue de um cordeiro era oferecido como um símbolo do futuro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que o povo de Israel estava tão embebido pela sua visão triunfalista do Messias que eles imaginavam ser salvos por aquele sistema de sacrifícios e não se aperceberam daquilo que Isaías agora lhes anunciava, de que aquele sistema de sacrifícios apontava exatamente para o sacrifício futuro do Messias. Ele seria o verdadeiro sacrifício que se ofereceria pelo povo de Deus e em favor de toda a humanidade. A surpreendente mensagem de Isaías era maior ainda, de que o sofrimento daquele servo não seria o resultado dos seus pecados, mas seria o resultado de ele assumir sobre si os pecados do povo, os pecados de toda a humanidade. O Senhor faria cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a mensagem de Isaías é que o seu sacrifício era em lugar de nós que merecíamos aquele sacrifício, que ele carregaria sobre si os pecados de toda a humanidade. Quando refletimos no problema do pecado na palavra de Deus,
nós percebemos que o pecado nos separa de Deus, nos separa de seu caráter, nos coloca em desarmonia com Deus. O pecado nos separa da fonte de vida e por isso é que ele produz a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado também, diz a Escritura, nos coloca em oposição à lei de Deus, ao caráter de Deus, à vontade de Deus. A lei de Deus é a maneira como Deus é e como Deus quer que nós vivamos. Representa o seu caráter. Então, o apóstolo São João nos diz que o pecado é a transgressão à lei de Deus. O apóstolo São Paulo nos diz no livro de Gálatas de que o pecado, por causa do pecado, nós nos tornamos indispostos para obedecer a Deus. Nos tornamos desobedientes à lei de Deus. E assim ele nos diz que nós ficamos sob a maldição, sob a condenação da lei de Deus. Por isso que em Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Talvez a sua tradução da Bíblia diga: Cristo nos resgatou da condenação da lei, fazendo-se ele próprio condenação em nosso lugar. Ou seja, a grande mensagem que temos nos evangelhos, em especial no Novo Testamento, é de que Cristo levou em seu próprio corpo a culpa, o castigo dos nossos pecados. Assim, o profeta Isaías, naquilo que parece-nos um poema, no capítulo 53 do seu livro, ele usa algumas frases impactantes. E ele diz assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isaías detalhou como seria o sofrimento e a morte do Messias. E depois de falar da morte do Messias, no restante do seu livro, que iremos estudar nas próximas semanas, ele mostra a figura de um Messias guerreiro, vitorioso, que ressurgiria da sepultura para reinar finalmente. E assim ele destaca nos versos seguintes o sucesso da missão do Messias, a sua vitória final sobre o pecado em favor do seu povo, contra os inimigos de Deus, contra Satanás e estabelecendo o seu reino. No livro aos Romanos, o apóstolo São Paulo destaca a obra salvadora de Cristo em nosso favor. E na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E no capítulo 5, do verso 21 do seu livro, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim o apóstolo São Paulo apresenta na carta aos Romanos e aos Coríntios 3 coisas que Cristo fez por nós. Em primeiro lugar, ele vê esse mundo assumindo a natureza humana para viver em nosso lugar a vida justa e perfeita que a humanidade não conseguia viver. Assim, Cristo apresenta perante o Pai a sua vida justa e perfeita em lugar da nossa vida de pecado. Ele se tornou a nossa justiça. Em segundo lugar, ele não devia morrer porque ele não tinha pecado. Então o que ele fez? Ele tomou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, e morreu em nosso lugar, em lugar da humanidade, pelos nossos pecados. Assim ele nos justifica dos nossos pecados. E em terceiro lugar, além de ter vivido uma vida justa em nosso lugar e morrido em nosso lugar, ele ressuscitou, vencendo a morte, que é o resultado do pecado, como uma garantia de que pode nos dar a vida eterna, a vitória final contra o pecado. Assim é que o apóstolo São Paulo diz na carta aos Efésios: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Jesus Cristo é o dom de Deus a nós. Quando nós dizemos: eu fui salvo pela graça de Cristo,
e significa que nós aceitamos Cristo como o dom imerecido de Deus a nós. Viveu a vida justa por nós, morreu por nós, ressuscitou como uma garantia da vida eterna para nós. É por isso que Isaías, no capítulo 53, diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim é que, enfim, no livro do profeta Isaías, durante esta semana, nós aprendemos que o braço do Messias, o seu poder de salvar, pode alcançar a todos aqueles que nele creem. Ele veio para alcançar inalcançáveis como eu e você, nesse mundo de pecado. Se nós considerarmos o preço da nossa redenção, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, eu e você nos renderemos aos pés de Cristo Jesus. O aceitaremos como nosso Salvador. Diremos a Ele que aceitamos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, que Ele nos transforme, que Ele nos resgate do pecado, nos livre do seu domínio, nos santifique pela habitação do seu Santo Espírito. Não apenas nos justifique, mas nos prepare para um dia sermos redimidos para sempre, glorificados no seu reino. Que essa seja a minha e a sua esperança, que sejamos salvos por Cristo Jesus.